Kulusevski! What a start for Wiltshire! That was just wonderful to watch! Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Eu sou o Ricardo Pires e comigo hoje está o nosso editor André Mestre e temos novamente a presença de André Taborda. Já sabem, como sempre, não deixem de seguir toda a atualidade do Arsenal no nosso blog em arsenalportugal.blogspot.com e de nos acompanharem nas redes sociais. O Arsenal foi no passado domingo vencer ao terreno do Burnley, Turf Moor, por 1-0. Laurent Koscielny fez o único golo do jogo aos 92 minutos, uma vitória que foi praticamente caída do céu. O nível exibicional da equipa não foi nada de extraordinário, mas o mais importante foram os 3 pontos conseguidos. André Mestre, tu como é que viste este jogo? Sofreste muito até ao final? Acreditaste que a vitória ia surgir? O que é que tens a dizer? Sinceramente, não estava a acreditar muito na vitória. Como tu disseste na crónica, foi uma vitória caída do céu completamente. Ou dos braços ou da cabeça do Koscielny, ainda não. O lance é um bocado complicado de analisar, mas sim, tivemos, para o aniversário do Wenger, acho que tivemos um futebol assim um bocado em baixo, um bocado feio. Mas como tu disseste, o importante foi mesmo os 3 pontos, mas então a primeira parte, se olharmos para a primeira parte foi mesmo muito, muito pobre. Ali andávamos a passar de um lado para o outro e fez-me lembrar um pouco o jogo com o Liverpool, que eu vi o jogo do Burnley, em que o Burnley venceu o Liverpool, e o jogo foi exatamente igual, só que nós não sofremos golos. Acho que das melhores exibições que tivemos foi os nossos 2 centrais, estiveram muito bem, e isso fez um bocado a diferença. Porque o nosso setor ofensivo esteve muito mal. O Ozil teve um jogo horrível, um jogo completamente horrível, não parecia o Ozil. E mesmo o Alexis, apesar de ter tentado muito, foi daqueles jogos em que o Alexis tenta, mas parece que nada sai. E se não sai o Alexis, fica muito diferente para os outros jogadores conseguirem também entrar no jogo. Mas sim, o mais importante foi mesmo aquele gol aos 93, a loucura dos adeptos, e agora estarmos apenas com a derrota do Manchester City, temos apenas a 2 pontos da liderança e é continuar assim no próximo jogo. Quando seja do Alexis, seja do Ozil, mas talvez mais do Ozil, quando o nível exibicional desses dois baixa, a prestação da equipa ressente-se logo. Sim, sem dúvida, principalmente no Ozil, porque o Ozil é o jogador que consegue descobrir os passos que mais ninguém consegue, e principalmente a jogar nestes jogos em que as equipas estão muito fechadas, e o Burnley é uma equipa muito, muito fechada e defende muito bem. Claro que nós temos algum de mérito, um bocado pela maneira como procedemos no jogo, e mesmo na primeira parte muito pouca atitude e rapidez, mas temos que dar mérito porque o Burnley é uma equipa que defende muito bem, mas mesmo muito bem. E se não tivermos aqueles jogadores como o Ozil e o Alexis que conseguem ver mais, os passos que mais ninguém consegue ver, a equipa ressente-se muito, e acho que foi um dos fatores decisivos para não termos conseguido arrancar a vitória mais cedo e transformarmos o jogo um jogo mais fácil. André Taborda, bem-vindo novamente. Acompanhas o raciocínio do André Mestre? Achas que a equipa teve assim uma exibição tão má? Sim, eu acho que teve uma exibição assim um pouco abaixo do que é normal, ou do que estava à espera também. Como ele referiu, tanto o Ozil como o Alexis tiveram um jogo um pouco em baixo. O Ozil, para mim, teve mesmo muito em baixo, e quando ele não aparece, acho que a equipa também não consegue ter toda a equipa não esteve bem. Não foi só o Ozil, mas o Ozil notou-se mais, e acho que ali o Alexis à frente, a fazer a posição 9, não me parece que tenha a liberdade necessária para fazer a diferença. Acho que ele devia jogar atrás do 9. Pensei que o Lucas Pérez fosse jogar. Acho que ele tem que ter mais liberdade para fazer a diferença também. Nós para este jogo tivemos uma particularidade. O Giroud já era sabido que estava lesionado, mas para além do Giroud tivemos o Lucas Pérez lesionado, e também o Akpom também estava condicionado para este jogo. Aliás, nem o Lucas Pérez nem o Akpom estiveram no banco neste jogo. Mas não concordas
não concordas em ver o Alexis na frente, mesmo tendo em conta os resultados que estamos a ter? É assim, eu prefiro ver um pouco mais atrás, onde ele tem mais liberdade para correr, para fazer as suas fintas, para chutar de longe. Embora ele no último jogo tenha marcado lá à frente, mas acho que ele rende mais um pouco mais atrás. Não na posição 9. Penso que ele tem que ter um bocadinho mais de liberdade atrás para poder fazer mais diferença ainda. E tem resultado, mas como vimos, por exemplo, no último jogo, eu acho que ele ainda mandou uma ao poste ou à trave, que ainda tentou, e ele tentou bastante, mas eu defendo que ele deveria estar sempre um bocadinho mais recuado para jogar, para fazer um pouco mais os seus sprints e para poder fintar um defesa ou dois e conseguir rematar. Achas que o facto de ele estar nessa posição é que o tem limitado um bocado a nível de finalização, e isso viu-se se calhar particularmente para além do jogo com o Burnley, também no jogo com o Basileia, em que falhou lá 2-3 golos quase certos? Sim, eu acho que torna-se um bocado um handicap dele, embora ele seja um excelente jogador e todos já vimos as diferenças que ele consegue fazer, mas eu acho que se torna um pouco um handicap ele ficar lá à frente a fazer a posição 9, algo que talvez não seja, no meu ponto de vista, a melhor posição para ele. Eu acho que ele mais atrás rende um pouco mais. André Mestre, se calhar o que mais se falou deste jogo, e se calhar o que fica mais a saltar à vista no final do jogo, é o golo do Arsenal e a forma como ele é conseguido. Achas que o golo é válido? Sim, eu não queria estar a ser um tendencioso, mas na minha opinião acho que é um golo válido. Pronto, bate nas mãos, mas se não batesse das mãos batia na cara e acho que ia entrar de qualquer maneira. Acho que o lance é tão ali à flor da pele, acho que o árbitro também deve ter tido algumas dificuldades e para mim é golo, não sei se tens alguma opinião diferente. Eu acho que sim, eu também acho que sim, porque a bola ia-lhe à cara. Eu acho que eu não estou enganado quando penso que ainda existe dentro da área, ou não é dentro da área, durante o jogo, a situação do bola na mão ou mão na bola. Penso que isso não acabou, certo? Não. Vai da interpretação do árbitro. Sim, é mais por ser um lance tão decisivo no encontro. Pronto, portanto, lá está. Eu acho que naquela situação não há intenção do Koscielny jogar a bola com a mão. Ele basicamente meteu a mão à frente da cara, por uma questão de proteção. Acho que se a bola não tem entrado com a mão, tinha entrado provavelmente com a cara. André Taborda, qual é a tua opinião deste lance? É assim, é sempre um pouco nos últimos segundos. À primeira vista eu pensei que fosse anulado, porque dava-me assim um pouco a impressão que era intencional, um pouco, e que o árbitro até pudesse anular, mas é daquelas situações que fica ao critério do árbitro. Depois de ver a repetição, se não fosse nas mãos era na cara e entrava na mesma. E mesmo o próprio treinador do Burnley também não esteve com grandes coisas, disse que era uma jogada e que era triste por ser nos últimos minutos, mas que são coisas que acontecem e que nem sequer houve, pelo menos do que eu tenho visto, não houve muito mau feedback, não houve grandes conflitos sobre o golo do Arsenal ter sido nos últimos minutos e da forma que aconteceu. Eu acho que foi um lance espontâneo que acontece, já aconteceu noutros jogos e vai voltar a acontecer, e neste caso tivemos sorte que foi do nosso lado. Eu tenho visto na Sky Sports, já falaram deste lance e analisaram, e basicamente praticamente toda a gente deixa ao critério do árbitro. É um lance muito difícil para o árbitro, é rápido, é complicado para o árbitro ver se o jogador joga intencionalmente com a mão ou não, e ver inclusive se ele joga mesmo com a bola ou não. Onde está o árbitro também é complicado ele ver se o Koscielny jogou a bola com a mão ou não. É complicado, e acho que o árbitro neste caso,
a opinião geral é que tomou a decisão correta em deixar continuar o jogo e validar o gol. Também não é comum em Inglaterra reclamarem muito assim dos árbitros, tirando um treinador português que temos por lá a treinar, que faz questão, mas de resto normalmente os outros treinadores e jogadores siga para o fim de semana a seguir a mais um jogo, e isso é que é importante, e não tenho visto assim grande contestação. Sim, também era isso que eu ia para referir. Em Inglaterra o futebol é diferente, até vemos às vezes alguns jogadores a tentarem jogar com as faltas que acontecem, e em Inglaterra o jogo é mais corrido e toda a gente quase, como referiste, tirando um treinador ou outro, é que toda a gente aceita sempre as decisões dos árbitros, não há muita confusão. Eu acho que isso também é um aspecto positivo. Sim. E há muitas situações, muitos lances em que se calhar a gente olhava para Portugal e pensava que ele na área ele já tinha caído, ou já se tinha atirado. Em Inglaterra não. Diz. Se isto tivesse acontecido, imagina, neste fim de semana, com um dos três grandes, Porto, Sporting, Benfica, quantos jornais, reportagens, dias seguintes, comentários desportivos ia haver toda a gente. Sim, é verdade. Isso... Porque aqui pegam nessas coisas. Tínhamos matéria para um mês. Sim, certo. E lá foi um golo, foi estranho. Foi nos últimos segundos do prolongamento. Mas vai voltar a acontecer coisas assim, e como já te referiste, é o árbitro é que tem o controle e que manda, e se houvesse alguma coisa mesmo flagrante, penso que também já tinha sido falado, e até agora não vi nada. Foi um golo, foi uma situação normal. É sempre um lance difícil de analisar. Provavelmente, lá está, eu acho que essa é a intenção, porque nem o Koscielny deve ter reparado que a bola deve ter entrado inicialmente na baliza. Ele fechou os olhos, protegeu a cara e levou com a bola. André Mestre, melhor em campo para ti? Se for pelo golo, o Koscielny, mas para mim acho que foi o Mustafi. Acho que o Mustafi está a revelar mesmo um grande jogador. Acho que foi uma compra pelo dinheiro, apesar de ter sido tardia, e se calhar podíamos ter conseguido o jogador por um preço mais baixo, mas acho que foi uma excelente compra. Está-me a surpreender muito e parece um líder, e é um jogador que gosta do confronto, está sempre ligado ao jogo, raramente comete erros e nota-se que tem vontade de jogar. E é o que nós precisamos, é de alguém que nos puxe para outro patamar, e para mim ele será o homem do jogo, o Mustafi. André Taborda. Também concordo que o Mustafi seja o homem do jogo. Acho que, como o mestre disse, foi uma contratação tardia, mas mesmo pelo preço que foi pago, acho que já está a ficar barato. Dificilmente poucos defesas talvez agarrassem posição tão rápido e fizessem pegassem destaca como ele está a pegar. Ainda houve aquela situação em que ele foi dizer ao árbitro que estava a ser puxado. E assim, também acho que foi o melhor em campo. O golo, talvez também como o mestre disse, o Koscielny, mas ele foi mesmo o melhor em campo para mim. Já foi noutro jogo anterior, dos melhores, e voltou-se a ver que era o que precisávamos, pelo menos na defesa. Concordo convosco, também considero o Mustafi o melhor em campo. Acho que é para além da rápida adaptação que ele teve, pegou destaque no Arsenal ao lado do Koscielny. Acho que é um defesa à imagem da Premier League, que joga duro, que vai de carrinho, que não dá espaço. Gosto muito de ver o Mustafi. Ainda é bastante jovem, e penso que temos contratação para o futuro. Sim, sem dúvida. Sim. Não, só queria dizer que é um jogador que mesmo durante o jogo demonstra muito vontade, e depois durante o jogo contra o Burnley a equipa mesmo o meio campo estava um bocado parado, era sempre ele que tentava transportar o jogo para a frente, dar motivação aos colegas, fazer outro passo, corrigir o posicionamento muitas vezes do Bellerin ou do meio campo. Acho que consegue ser um líder ao pé do Koscielny, e era um jogador que precisávamos muito, e vai ser uma compra
vai ficar durante alguns tempos e acho que vai ser um jogador de futuro, como tu estavas a dizer, sem dúvida. Ok, unânime, Mustafi melhor em campo para nós. Continuando na Premier League, acabando agora a análise ao jogo com o Burnley, mas continuando na Premier League, André Taborda, algum resultado surpreendente para ti? Alguma coisa que queiras falar deste fim de semana, desta jornada 7 da Premier League? Eu acho que foi surpreendente, pelo menos para quase toda a gente, a derrota do City frente ao Tottenham. Não estava à espera, ainda por cima por 2-0. O empate do Manchester United, não digo que era previsto, mas já foi algo mais que aconteceu mais vezes, mas sem dúvida a derrota do City contra o Tottenham, ainda por cima contra o Tottenham 2-0, mas que é um resultado que nos ajuda também. Estamos em terceiro, com menos 2 pontos, acho eu. Eles têm 18. Exatamente, nós temos 16, Tottenham 17, City 18. Certo. E embora tenha sido contra o Tottenham, fiquei um pouco contente. Não estava à espera que o Guardiola perdesse. Não estava totalmente à espera que o United também perdesse, empatasse, mas já aconteceu antes. Para nós acho que foi um bom fim de semana, porque ganhámos, embora tardiamente, mas ganhámos 3 pontos e eles perderam, o que equilibra mais a Premier League neste momento. Deduzo que não consideres este Tottenham candidato ao título. Não, é assim, eu achas não que considero. Achas que eles vão acabar por cair na classificação? Eu acho que vai acontecer como a época passada. Eles vão começar a cair. Não me recordo tirando o Sissoko no último dia. Harry Kane não está a fazer o que fez a época passada, por exemplo. Nem Dele Alli, embora jogaram bem contra o City, mas acho que eles vão começar a cair. Tal como nós ao início também empatámos, acho que eles vão começar a cair. Eles também têm do lado deles a parte de que não estão nas competições. Nas competições eu também não os vejo a chegarem muito longe, não sei. Eu não sei qual é que é bem o objetivo do Tottenham, mas não acredito que eles sejam candidatos ao título. Não mais do que nós. Não mais do que nós, certíssimo. Assim, eles comparativamente aos adversários mais diretos, aqui ao top 4, eles são o pior ataque. Eles têm apenas 12 golos em comparação ao City e ao Liverpool tem 18 e o Arsenal tem 16, mas defensivamente estão muito mais fortes. Eles têm apenas 3 golos sofridos, enquanto nós e o City temos 7 e o Liverpool tem 10 golos sofridos. Se calhar a base deste sucesso inicial do Tottenham pode estar na defesa, não? Talvez também um pouco. Eles também têm um guarda-redes que eu gosto do Lloris, mas sim, a defesa. Harry Kane este ano não está a fazer diferença lá à frente. Acho que a compra que eles fizeram e que roubaram ao Everton do Sissoko vai ser talvez uma mais-valia depois para eles também. Mas talvez também o calendário ao início para eles tenha sido a melhor. Nós também foi logo contra o Liverpool 4-3, por exemplo. Acho que esses jogos também nos retiraram pontos com um pouco de injustiça. Acho que a defesa e alguma sorte no calendário também, mas isso acontece a todos. Ao início eles tiveram sorte e mais para o final eu também não os vejo a conseguir manterem-se tanto tempo nos lugares cimeiros, por isso. André Mestre, deste fim de semana da Premier League, algum destaque que queiras realçar? Eu concordo que os 2 jogos mais surpreendentes foram o empate do United e a vitória do Tottenham. Surpreendente, se calhar, para quem não viu os jogos. Eu vi o jogo do Tottenham e também vi o jogo do Manchester. E o jogo do Manchester foi igual aos outros. O Manchester ainda não é uma equipa que joga um futebol fluido e tem dificuldades no último terço. Tem muitas oportunidades, mas tem ainda dificuldades até a finalizar, apesar dos bons jogadores que tem na frente. E o meio campo ainda não está a funcionar muito bem. O Pogba ainda está em baixo. O Rooney, que tem agora ido para fora da equipa, também
entra e não consegue fazer a diferença. Mas falando do jogo do Tottenham, eu pensava que eles não eram candidatos, mas vou discordar um pouco com vocês. O Tottenham, por este jogo, está muito, mas muito forte. A intensidade que eles conseguem meter dentro do campo, mesmo nos jogadores mais tecnicistas, o Lamela, o Eriksen, o Son, são jogadores que conseguem pressionar muito na frente. Depois tem um meio campo fortíssimo, com o Wanyama e com o Sissoko. Ainda pode vir o Dembélé, que está no banco, mais o Eric Dier, que é bom para, nos últimos finais, guardar o resultado. E o que é que está a acontecer este ano? O Tottenham, no ano passado, fez um campeonato muito bom, mas sofreu muitos golos. Sofreu mesmo muitos golos. Foi das piores defesas da parte de cima da tabela. O que é que acontece? Se eles, esta época, conseguem manter este registro muito bom, defensivamente, e continuarem ofensivamente a marcar muitos golos, agora o Kane está lesionado, mas o Son tem entrado bem, e o outro jogador que eles compraram, o Vincent Janssen, ainda não pode ser uma mais-valia, se calhar para a segunda parte da época. Eu estou com medo que o Tottenham este ano esteja lá em cima até ao fim a disputar. Tem uma equipa muito boa e tem mais soluções, e a equipa está cada vez mais concisa. Uhum. Relativamente ao United e ao Mourinho, achas que mais este empate e desta vez contra o Stoke, que estava em último, achas que esta vai ser mais uma época para esquecer para o Manchester United? Não sei, eu acho que esta pausa vai ser um bocadinho boa para o Manchester United e para o Manchester City. Para nós, se calhar nem tanto. Agora nós se calhar devíamos continuar a jogar, que era para continuar a recuperar um bocado de pontos, porque estamos em boa forma. E nós às vezes muito quando chegamos das paragens internacionais temos alguma dificuldade, e nós normalmente temos jogadores que não chegam em grandes condições. E era uma boa oportunidade para o campeonato continuar, com o De Bruyne lesionado. O City está a ter dificuldades e o Manchester United também. E estou com um bocado de medo que depois desta paragem o Mourinho consiga reunir melhor as tropas e que o Manchester United venha um bocadinho mais forte do que está. Porque apesar de estar a jogar mal, eles estão a poucos pontos da liderança, e se começarem a ganhar ritmo e se nós perdemos alguns pontos, são equipas que nos podem fazer algum mal na nossa luta pelo título. Uhum. Estavas a falar da paragem para os compromissos internacionais. Para o jogo com o Swansea no dia 15 vai ser muito difícil termos já Alexis. Aparentemente o Alexis, quando regressar, já regressará quase em cima da hora. Vai ser muito difícil termos o Alexis nesse jogo. Relativamente ainda à Premier League, mais nada que vocês queiram destacar? Eu só queria ainda dar um toquezinho no jogo do Tottenham contra o City. Sim. Embora eles tenham sido superiores, e concordo também com algumas coisas que o mestre diz, mas acho que o descalabro também o autogol também ajudou no jogo do Tottenham. Embora eles também tenham falhado um penalti mais à frente, o Lamela. E também aquilo que o mestre disse, que eles o ano passado sim tiveram uma das piores defesas, e este ano estão a ter uma defesa muito mais compacta, e o Wanyama, mais o Dele Alli também estão bem, mas mesmo assim eu não acredito que eles se irão manter até ao fim. Espero que não, mas não acredito que eles se mantenham nos lugares no primeiro, segundo, terceiro à nossa frente até ao fim. Nos restantes jogos, tirando o United e o City, não vi mais. Eu aí sou da opinião do André Taborda. Eu acho que o Tottenham acabará por cair. Mesmo que acabe no top 4, acabará em terceiro ou quarto. Vai ser difícil, porque acredito que o Chelsea eventualmente ainda consiga recuperar. E aí teremos City, Arsenal, Liverpool, United, Chelsea, e vai ser difícil para o Tottenham conseguir rivalizar com tanta equipa. Acho que eles ainda não têm estaleca, talvez, para conseguir andar metido no meio destes tubarões, por muito que tentem. E mesmo o Liverpool, que acabou por ganhar 2-1, também não deixa de ser o Klopp já está
carburados. Acho que o Liverpool já está a jogar mais à maneira dele e eles até têm jogado, embora às vezes sejam inconstantes, têm bons jogos, ganharam 4-3, depois perdem, eles empatam. Agora ganharam 2-1 no último jogo, estão em quarto lugar também com os mesmos pontos que nós temos. Também, e o Everton também está ali também colado. Sim, eu não quis falar do Everton, não quis considerar o Everton porque acho que o Everton acabará por ser como o Tottenham, mais ou menos. Acho que vai ser difícil conseguirem manter este ritmo, mas estão a fazer um excelente arranque, isso aí não há dúvida nenhuma. De resto, acho que eu espero que mais com Pérez, pelo menos, e com Giroud conseguimos dar um pouco de diferença no nosso ataque e também os jogos possam correr um bocadinho com mais feição, com mais golos, ou primeiro, pelo menos com golos, com mais golos, mais cedo, e depois gerir a bola. Não podemos ter remates do Xhaka de meio campo em todos os jogos e dar golos de Xhaka, não. Ele próprio veio dizer isso, que golos daqueles não iam sair todas as semanas. Continuando agora para o outro tópico, temos que falar obrigatoriamente 20 anos de Arsène Wenger à frente do Arsenal. André Mestre, que rescaldo fazes destes 20 anos do reinado de Wenger? Bem, eu só conheci o Wenger, não é? Tenho 21 anos, ele está cá há 20, não conheci outra coisa, por isso o Arsenal que eu conheço e o Arsenal porque eu nutro esta paixão, pode-se chamar a paixão, sempre foi com ele que eu ganhei, foi ele que estava cá e ele continua cá. E acho que só temos de falar bem dele. Ele fez muitas coisas boas pelo clube, meteu-nos a jogar o futebol bonito e apesar de eu ultimamente nestes anos já não estar muito de acordo com a sua permanência não no clube, gostava que ele ficasse sempre no clube, acho que é uma mais-valia para nós, para o clube em si, para os adeptos, mas sinceramente acho que nesta altura já devia estar cá outro treinador, mas espero que ele este ano, que provavelmente será o seu último, toda a gente o diz, e ele já deu sinais que se não correr muito bem poderá ser o último. Acho que era ir embora com um bang, com um título, era muito bom, mas acho que todos devemos estar gratos pelo que ele fez. Os primeiros 10 anos foram melhores do que os últimos 10, mas acho que é uma mais-valia para o clube e acho que é a personalidade dele que se calhar nos faz gostar do clube. É um clube diferente dos outros que estão do Manchester City e do Tottenham, é um clube diferente, tem uma personalidade própria, os adeptos gostam dos jogadores que trazemos para cá, gostam do treinador e acho que o Wenger é um pouco do que o clube é e se calhar é também um bocado dele que me faz gostar do clube em si. Uhum. A título de curiosidade, falaste do futebol bonito do Wenger. Na comemoração dos 20 anos ganhámos da forma que ganhámos contra o Barça, jogar mal e com um gol caído do céu. André Taborda, concorda, que rescaldo é que fazes e concordas com o André Mestre? Achas que se calhar já devia ter saído do cargo técnico, não do clube, mas do cargo técnico do Arsenal? Qual é a tua opinião destes 20 anos de reinado de Wenger? Eu não quero que ele saia do clube, acho que ele se deve manter, até porque acho que seria errado, após 20 anos de estar a treinar o clube, sair. Acho que ele deveria ficar num cargo técnico, até porque já tinha sido falado que ele até poderia ficar à frente diretor técnico ou diretor desportivo do clube. Uhum. Em 20 anos deu-nos 3 Premier Leagues e 6 FA Cups e 6 Community Shields. Acho que toda a gente se vai lembrar da época dos Invencíveis. Acho que dificilmente. Sim, é uma marca no Arsenal, na Premier League, com o Wenger. Sou um pouco. Não sou apologista da sua maneira de fazer contratações. Acho que ao início, quando ele foi buscar muitos jogadores franceses e apostar em muitos jovens, fez a diferença, e quando ele veio do Japão para a Inglaterra, a sua maneira de jogar também
fez a diferença, as pessoas não estavam habituadas. Eu acho que ele já poderia ter saído. O ano passado foi uma lástima a equipa não conseguir chegar à vitória, porque acho que se eles tivessem ganho ele tinha saído em grande. Acho que teria sido a melhor coisa. Este ano, eu não sei se ele não vai ficar até 2017. Ficar mesmo fazer mais uma época. Não sei se ele sairá já este ano. O Kroenke já veio referir que gostaria que ele continuasse à frente. Mas isso vindo do Kroenke não é de admirar. Sim, porque o Kroenke também já disse que não comprou o Arsenal para ganhar títulos. Exatamente. Por isso, é assim, uns anos melhores do que outros, às vezes já acabar épocas de transferência e anos a dizer, pensar para mim próprio, vai-te embora, por favor, não voltes. Mas também já houve alturas, eu lembro-me da época dos Invencíveis, eu vi essa época, foi das melhores épocas, acho que foi mesmo o melhor ano do Arsenal. Mas também tem que se dar a mão à palmatória, independentemente de não gostar ou de não estar a 100% de acordo da sua maneira de ver o jogo, a analisar ou das transferências. É uma referência na Premier League e no clube, e só temos que dar os parabéns por ter conseguido aguentar 20 anos. Acho que nenhum treinador conseguiu aguentar tanto tempo, e a manter a maior parte dos fãs contentes com a equipa e com ele. André Mestre, ao fim de 20 anos e olhando só para a Premier League, com 3 títulos conquistados na Premier League, excluindo as FA Cups e as Community Shields, não achas que é muito pouco para um treinador de um clube ao nível do Arsenal só conquistar 3 Premier Leagues, apesar de tudo de bom que ele fez no clube e que toda a gente está reconhecida do trabalho dele, mas não achas que é pouco? O currículo não é... Se ele sair no final desta época, o currículo não é muito curto. Sim, talvez tenhas razão. O currículo em si será um bocado curto, mas como ele já explicou, aqueles anos de mudança de estádio, e quando houve o grande investimento no Manchester City, o Liverpool também teve aquele investimento, o Chelsea ainda um investimento muito grande. Acho que nessa altura foram anos perdidos. Ele encara esses anos como anos em que ele não conseguia competir com as mesmas armas que tinha as outras equipas, e vendemos os nossos melhores jogadores. Tentámos desenvolver alguns jogadores que alguns foram vendidos, acabaram por ser vendidos e não deram nada, outros que ainda hoje estão na equipa principal, e eu acho que ele mesmo sente que é pouco, mas olhamos para uma pessoa que dedicou 20 anos da sua vida a um clube, acho que não podemos... É difícil estar um bocado, não é chateado ou estar um bocado desiludido com uma pessoa que dá 20 anos da sua vida por um clube. Claro que o seu currículo é pouco, mas acho que o que ele fez, e dar 20 anos é como estar à frente de 20 anos numa empresa, nas pessoas, a ver as pessoas irem embora e ele continuar com a sua vontade de vencer, porque ele é um otimista, e olhamos para ele e muitas vezes durante os jogos não parece, mas nas conferências de imprensa e quando ele fala é sempre uma pessoa com otimismo, e acho que foi esse otimismo que ele trouxe para o clube. Mesmo que as coisas estejam má, acreditarmos sempre que amanhã vai estar melhor e que no próximo jogo vamos fazer diferente. Mas sim, compreendo que 3 títulos da Premier League, apesar de ter sido nas condições em que ele há alguns anos, durante 6, 7 anos, não teve as melhores condições para competir, se calhar só agora, como ele diz, só agora é que temos condições para competir com o grande investimento que houve nos outros clubes, mas sim, compreendo que seja um bocadinho pouco, e gostava que ele fosse embora com pelo menos mais um título. Para ti, nestes 20 anos, e agora analisando aqui o melhor e o pior, nestes 20 anos, para ti qual foi o melhor e o pior momento de Wenger? É difícil analisar. O melhor momento, eu como era muito novo, a época dos Invencíveis eu vi, mas
Sendo sincero, não tenho assim grandes memórias, tenho memórias de alguns jogos, mas não tenho, era muito novo, não, esses aí foram os melhores anos, de certeza, eu não os presenciei, pelo menos como agora mais conscientemente, mas em termos de piores momentos, acho que nós tivemos, é que foi um constante nestes últimos anos para mim, que foi aquele momento em que nós estamos tão perto e chega um jogo em que vai tudo por água abaixo. Como foi, lembro-me perfeitamente, foi dos momentos que mais me custou, foi quando o Van Persie foi expulso contra o Barcelona por rematar a baliza depois do árbitro ter apitado. Aí no campo. Assim, e eu sei que era um jogo que nós podíamos ter ganho, podíamos ter passado, e aí foi dos jogos que a mim mais me fez, ainda me dói hoje, esse jogo. Acho que foi totalmente injusto e acho que o Wenger também foi, às vezes, foi um bocado desiludido pelos seus jogadores e às vezes parece que as coisas estavam um bocado contra ele. Mas não consigo assim um pior momento, não sei se tu consegues dizer, mas eu acho que foram mesmo, para mim, os melhores enquanto adepto, foi mesmo aqueles jogos em que nós precisávamos de ganhar e aconteceu sempre qualquer coisa e foi a partir daí que tudo descambou. Aconteceu para aí 3 épocas que aconteceu isso. Houve alguém que se lesionou, um jogo que nós perdemos que estávamos a ganhar, ou qualquer coisa, não sei, fomos eliminados da Liga dos Campeões e depois a partir daí já não conseguimos no campeonato estar bem. Acho que houve sempre alguns momentos em que nos faltou qualquer coisa e se calhar a culpa ao fim e ao cabo será que ser dele, não é? Vai ter que ser apontada. Acho que os piores momentos foram mesmo esses em que nós estivemos lá quase, toda a gente sentia que só faltava qualquer coisa e acabávamos sempre por descambar. André Taborda, melhor e pior momento de Wenger nestes 20 anos? Melhor, sem dúvida, a época dos Invencíveis, e acho que também falando das contratações, as particulares contratações que ele fez de Bergkamp e de Henry, jogadores que foram baluartes na equipa. Para mim, o pior momento foi ter perdido a final da Liga dos Campeões em 2006 contra o Barcelona. Esse também é o meu pior momento. Acho que é o pior momento, ter perdido. Claro que a culpa não é 100% dele, mas estando à frente do clube, considero esse o pior. E também a derrota do 8-2 contra o United. Contra o United. Muito bem. André Taborda, e nestes 20 anos, melhor e pior contratação? Melhor e pior. Tenho que escolher duas. Tenho que dizer Henry e Bergkamp. Acho que, embora o Henry tenha ficado e voltado à MLS e jogar novamente, mas o meu jogador favorito é Bergkamp. Acho que Bergkamp e Henry foram sem dúvida as melhores contratações. Mesmo só o Campbell foi buscar aos rivais, mas para ser definido tem que ser, para mim, Henry e Bergkamp. Piores, não sei, são tantas, mas não sei, não consigo definir a pior contratação que ele tenha feito. Ok. Penso que acho que os guarda-redes, depois de cima, até Cech e Ospina, todos não foram boas contratações. É o que eu posso dizer. Ok. André Mestre, melhor e pior contratação dos 20 anos de Wenger? Melhor será o meu jogador favorito sempre, que é o Henry. O Patrick Vieira também. E piores, sem dúvida, tenho um nome que é o Squillaci. Será das piores contratações que eu me lembro. É o Squillaci. Simplesmente um jogador que não tinha qualidade para jogar no Arsenal. Muito bem. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa dos 20 anos de Wenger. Eu não tinha aqui mais nada preparado para os 20 anos de Wenger. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Só acho que o que foi dado ao Wenger pelos 20 anos foi assim um pouco fraco. Por 20 anos aquele de cristal que lhe deram.
Sim, sim. Aquele troféu de cristal. Eu estava à espera que fosse um pouco diferente, houvesse, não sei, talvez no início do jogo houvesse alguma coisa mais. Acho que fiquei um pouco desiludido nesse aspecto com o que aconteceu. Acho que estava à espera de um bocadinho mais. Como de um clube que tem tanto, que o Wenger já deu tanto, estava à espera de um bocadinho mais. Independentemente de ele ter ganho 3 campeonatos ou não, acho que já está há tanto tempo. Estava à espera de algo diferente. Mais ou diferente, estava à espera de algo diferente. Achas que estes 20 anos seria uma boa altura para ter uma estátua de Wenger à entrada do estádio? Uma estátua. Ou achas que as estátuas só devem aparecer depois de se retirarem? Ou pelo menos saírem do clube? Eu acho que apenas após retirar-se, acho que não fazia sentido haver já uma estátua e ele continuar à frente do clube, por exemplo, se ele não sair este ano. Não digo que não possa haver uma estátua alusiva ao Wenger, 20 anos, mas também não acho que seria isso o prémio de reconhecimento. Embora fosse algo extraordinário para ele, eu, no meu ponto de vista, acho que também não seria isso que seria o prémio de reconhecimento. Para mim, o que seria o reconhecimento dos 20 anos seria ele ficar à frente do clube internamente. Mesmo sendo o presidente interino ou algo desse género. Acho que isso seria o último reconhecimento e acho que mesmo os fãs, uma festa final, acho que isso também seria bom para ele. A estátua, não sei, não ia agradar a toda a gente, a mim acho que não fazia sentido. A mim, uma certeza que a muita gente faria sentido. Uma estátua, mas eu não considero uma estátua, a não ser que ele ganhe este ano e se retire em glória, não acho que uma estátua faça sentido. André Mestre, achas que o Wenger irá acabar por ter uma estátua como Herbert Chapman à entrada do estádio? Sim, acredito que será uma possibilidade muito forte de acontecer. Mas eu acho que o que lhe deviam dar era mesmo o título da Premier este ano e acho que era suficiente. A estátua acho que podemos pensar na estátua depois. Agora acho que é focar mesmo no título. Acho que ele prefere o título à estátua, de certeza, e nós também. Muito bem, muito bem. Vamos então passar para a antevisão do jogo com o Swansea. Ainda estamos um pouco longe devido a esta paragem para os compromissos internacionais neste próximo fim de semana. O jogo com o Swansea é só dia 15, este sábado a 8. André Mestre, que jogo esperar frente a este Swansea? Não sei muito bem qual é o jogo que vamos esperar porque não sabemos em que condições é que vamos ter a nossa equipa, porque não sabemos como é que o Alexis vem, não sabemos como é que o Ozil virá e não sabemos se o Giroud e o Lucas Pérez vão ser alternativas. Mediante o jogo do Swansea, talvez faça sentido ainda usar o Alexis na frente, mas como tu disseste, se calhar o Alexis não irá jogar. Por isso não sei qual vai ser o nosso sistema de jogo, porque, por exemplo, acho que neste jogo do Burnley teria sido muito bom jogar com ponto de lança fixo, mas se calhar não jogou porque não existia disponível. Não havia. Neste jogo, acho que com defesas fechadas convém jogar com ponto de lança na área para conseguirmos cruzar, porque eles vão estar todos na área e vamos ter espaço pelo menos para fazer cruzamentos e um ponto de lança pelo menos para ocupar os defesas. Mas neste jogo contra o Swansea é um clube que tem muito boa qualidade de jogo em termos de passe. Vamos ter que estar atentos aos corredores laterais. No meio campo acho que conseguimos ser superiores e os defesas centrais deles não são nada especial, por isso acho que vai ser uma vitória não tranquila. Temos de ter atenção, o Swansea fez grandes jogos contra o Chelsea e contra o Liverpool, e o Liverpool é uma equipa que joga um bocado parecido connosco. Mas acho que temos possibilidades de arrancar uma vitória mais ou menos confortável. André Taborda, estás confiante para o jogo com os galeses?
Estou. Vamos jogar contra Fabianski na baliza, por isso estou confiante. Estou confiante. Espero que ele faça o mesmo que fez no Arsenal, muitas vezes. Mas vamos jogar com uma equipa que penso que está nos últimos lugares da tabela, embora seja, como o mestre referiu, fez a vida difícil tanto ao Chelsea como ao Liverpool. O melhor jogador deles agora seja Sigurdsson. Penso que talvez seja aí que tenhamos de ter mais cuidado com eles. Sim. Mas acho que o nosso meio campo, ou o meio campo deles é inferior, e penso que também com o Fabianski na baliza também nos dá uma ajuda. Muito bem. O Swansea está em 17º, um lugar acima da linha d'água, com 4 pontos, está com os mesmos do West Ham, que está em 18º, no primeiro lugar, abaixo da linha d'água. Muito bem. Vamos então terminar. Não vamos nada. Quer saber o vosso prognóstico? Eu posso mandar o meu. 2-1 para nós. Golos do... Vamos ver, o Giroud, em princípio vai marcar um golito. Está na altura já, para ganhar aquela confiança. E um gol de canto do Koscielny ou do Mustafi. E eles não interessa quem marca. Mas a marcar será o Sigurdsson livre. André Taborda. Também uma vitória, talvez 2-0. Vou também dizer Giroud e talvez se Walcott, se ele jogar e estiver como tentado, embora não tenho certeza se ele vai jogar, mas talvez do Walcott. Ou então, se não for Walcott, um autogol de Fabianski. Okay. É possível, porque já aconteceu. Ok. Eu vou para o 3-0. Acho que irá com mais ou menos dificuldade. Acho que vamos ganhar o jogo e vai ser acessível. Penso que será um jogo acessível. 3-0. Muito bem, terminamos aqui mais um podcast. Sim, André. Só depois tens que fazer o live stream do jogo aqui para o pessoal. Era isso que eu ia referir. Eu e o André Rodrigues vamos a Londres dia 15, vamos assistir ao jogo com o Swansea. Portanto, não percam o nosso Facebook. Nós vamos desde cedo, a nossa viagem para Londres vai começar logo de madrugada, portanto desde cedo vamos começar a publicar coisas no Facebook, fotos ou mesmo transmissões em direto. Estejam atentos que tentem entrevistar o pessoal ou pelo hobby, tentem meter-se lá ao pé do BT ou do Troops, qualquer coisa. Vamos tentar que vamos com mais tempo desta vez do que da última vez e por isso vamos tentar, vamos ver o que conseguimos fazer. Mas pronto, estejam atentos ao nosso Facebook, que fotos e eventuais transmissões em diretos irão passar lá, e será engraçado de ver. Muito bem, não percam então o jogo que é só este sábado a 8, às 3 da tarde. Nós depois regressamos só para dia 17, provavelmente, para o rescaldo deste jogo. Eventualmente as coisas poderão sair nesse fim de semana um bocadinho mais atrasadas por estarmos em Londres, mas vão sair, não se preocupem. Mais uma vez agradeço a todos que nos seguem e estarem desse lado. E pronto, até dia 17, até lá. E agradeço mais uma vez ao André Mestre e ao André Taborda pela vossa presença. That was just wonderful.